Bom dia, turma. Boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, tudo tranquilo aí com vocês. É, Na última aula a gente deu oportunidade, né, ao estudo da fotossíntese e a gente falou sobre começamos falando sobre algumas características da fotossíntese, né, a fotossíntese como onde ela ocorre, né, então mostrou lá no cloroplasto, a atuação, o funcionamento dela no cloroplasto, como é que ela atua, como é que ela não atua. E falei um pouquinho desse mecanismo, falei um pouquinho sobre a forma como o- a clorofila, né, falei dos tipos de clorofila, falei como ela se excita, né, quando a luz a atinge, né, a clorofila como ela dispara, né, aqueles elétrons extremamente excitados, né, os elétrons eles saltam lá da clorofila, né, e esse processo, né, desse transporte, desse salto de elétrons, e à medida que os elétrons eles vão sendo transportados lá pela cadeia transportadora de elétrons, a gente vai ter um processo de a possibilidade, né, da produção do alimento da planta, né, do carboidrato, do glicídio, né, dela a partir da fotossíntese. Né? Então eu falei lá que ele separa, né, tem algumas etapas, mas principalmente separa essas etapas em dois tipos, né, que chama da etapa da fase clara e da fase escura. A fase clara é aquela em que ocorre a presença, ocorre na presença de luz, né? Daí tem fase clara, né? Porque é a etapa da fotossíntese que ocorre com a presença de luz. E a outra fase, que é a fase escura, que chama de fase escura, porque ela ocorre na ausência de luz, ou seja, ela não, não sei se na ausência de luz é o termo mais adequado, mas ela ocorre sem a ação direta da luz. Ou seja, a luz não interfere diretamente, ou seja, esse processo da fase escura ela não ocorre com a ação da luz. Obviamente que a fase escura só acontece se a fase clara tiver, né? Então não pode dizer que a fase escura independe, totalmente depende da luz, porque algumas substâncias, né, alguns subprodutos da fase clara que são utilizadas na fase escura na produção do, do glicídio, né, do carboidrato, né, do futuro alimento da planta. Então as moléculas de NADPH e as moléculas de ATP que são produzidas na fase clara, elas são utilizadas diretamente para a produção do carboidrato lá na fase escura. Outra coisa que também às vezes se confunde bastante e é dizer que a fase. E aí é aquelas questões de pegadinha para tentar enganar vocês, né? Os alunos de forma geral. É aquela ideia de que a fase clara é que acontece de dia e a fase escura é a que acontece durante a noite, né? Não tem nada a ver isso, né? De fase clara de dia, fase escura de noite, certo? É, 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 Essa expressão, né, fase clara e fase escura, ela está diretamente associada justamente a, a ação da luz ou não naquele momento metabólico, certo? Então, como a gente viu na fase clara, a gente tem a ação da luz, né, excitando os cloroplastos lá na membrana tilacoide dos fotossistemas. A gente viu lá que o fotossistema 1 e tinha o fotossistema 12. A gente começou lá falando sobre o fotossistema 12. Então tinha lá, né, as diferenças da clorofila P680 e clorofila 700, né? E sempre que a luz atingia essas clorofilas, elas disparavam, né? Os elétrons excitados saltavam da clorofila. Na P680 do fotossistema 1, que acontecia, essa clorofila saltava, ou esses elétrons saltavam da clorofila, né? E eles iam ser transportados numa cadeia transportadora de elétrons, né? Bem parecido com o que acontecia lá na, na cadeia transportadora de elétrons lá da respiração celular, só que dessas aqui tem algumas
proteínas transportadoras diferentes, né? Não eram citocromos, né? Tem os citocromos C, né? A gente tem aqui as proteínas carregadoras Q, né? Que chamam do grupo das quiniomas. Então, à medida que esses elétrons iam se transportando, com sua energia diminuindo, eles iam bombeando para fora da membrana os íons de hidrogênio, mais, né? E da mesma forma lá que na cadeia da respiração, esses íons eles retornavam para o ATP sintase e que produziu ATP. Na medida que esses hidrogênios iam voltando para a parte interna da membrana, vão produzir moléculas de ATP, né? E essas moléculas de ATP iam justamente para a parte que acontece a fase escura, né? Esse ATP era transportado para lá. Né? O restante dos elétrons menos energéticos, né? Eles eram transportados por uma proteína, que era a plastocianina, e eles eram levados para o fotossistema 1 para recarregar as clorofilas P700, né, que quando a luz atingia elas, que elas perdiam seus elétrons saltavam excitados, né, elas ficavam, né, eletronicamente desestabilizadas com a falta de elétrons. Né, esses elétrons que vinham do fotossistema 2 entravam supriam, né, a perda desses elétrons da P700, e assim ela voltava a ficar estabilizada eletronicamente para poder reiniciar seu ciclo. Né. Na P700 esses elétrons saltavam, iam passando por uma série também de carregadores de elétrons, né, chamam ela das ferrodoxinas, né, até elas eram capturadas por um receptor de elétrons que é o NADP, que formava o NADPH, NADP+, né, formava o NADPH que também vai lá para a fase escura. Então o ATP produzido lá na cadeia transportadora de elétrons, na ATP sintase, durante, com os elétrons do fotossistema 2 e os elétrons do fotossistema 1 formavam o NADPH, que vão para essa fase escura. Então, no fotossistema 1, os elétrons que saltaram excitados, a clorofila era recarregada pelos elétrons do fotossistema 2, e a gente viu lá que no fotossistema 2 acontecia o processo de hidrólise da água, ou seja, quebra da molécula de água, que liberava os íons de hidrogênio, liberava o oxigênio, que esse oxigênio vai ser liberado na atmosfera para a gente respirar, e os elétrons dessa quebra recarregavam lá as proteínas, os elétrons perdidos lá na clorofila do fotossistema 2, né? Lá a clorofila P680, né? Então por isso que a gente chamava essa parte de fotofosforilação cíclica, né? Ou fotofosforilação acíclica, porque os elétrons que eram excitados na clorofila eles nunca retornavam para a clorofila, né? Então os elétrons que eram perdidos pela 680 iam parar na clorofila 700 e a 680 recarregava seus elétrons pela hidrólise da água. Né? Então essa era a fotofosforilação acíclica. Tem a fotofosforilação cíclica, que acontece em alguns organismos, né? Que só existe o fotossistema 1, e nesse caso eles não, na fotofosforilação cíclica não tem a produção do NADPH. Né? Os elétrons que saltam, eles passam pela cadeia transportadora de elétrons, eles vão passar lá pela ATP sintase e produzir ATP, o ATP vai para a fase escura e os elétrons menos energéticos que sobram, né, eles são transportados pela proteína, né, a plastocianina, e volta para a clorofila. Por isso que é cíclica, né? Os elétrons que saltam citados eles voltam menos energicamente, com o menor grau de energia, né? Eles retornam para a mesma clorofila, né? Então, no caso, a fotofosforilação acíclica tem o fotossistema 1 e 2 e a fotofosforilação cíclica só tem o fotossistema 1, não tem a presença do fotossistema 2. Hoje a gente vai dar dando continuidade, vamos falar sobre a fase escura, né? Para a gente poder concluir essa parte da fotossíntese. A fase escura ela é conhecida como o ciclo das pentoses, né? A fase clara é a fotofosforilação acíclica ou a fotofosforilação cíclica, né? Que envolve o fotossistema 1 e 2. E a segunda fase, essa fase escura, a gente chama também do ciclo das pentoses.
Os cloroplastos, né, eles vão desempenhar diversas atividades metabólicas, bem como a gente viu lá nas mitocôndrias durante o processo de respiração celular, né? Então, né, nos cloroplastos, né, são produzidos quase todos os aminoácidos de que a planta precisa, né, para produzir suas proteínas. E além disso, né, lá nos cloroplastos também que vão produzir também todos os ácidos graxos e os carotenoides, né, que a gente viu lá quando está falando de bioquímica, e provavelmente todas as bases nitrogenadas, né, que irão constituir os ácidos nucleicos e o ATP, ou seja, ela tem uma série de funções além de produzir os carboidratos, né? Porque a atividade principal dos cloroplastos é justamente a produção dos carboidratos, né, dos glicídios, a partir do gás carbônico absorvido no ar, né? E aí esse processo que vai ter a conversão do gás carbônico atmosférico em carboidrato, ele ocorre justamente nesse processo que a gente chama do ciclo esse processo, né, ele compõe e forma o que a gente chama do ciclo das pentoses, né, que é o que também a gente pode chamar também do ciclo de Calvin ou do ciclo de Calvin-Benson, certo? Você vê lá o ciclo de Calvin-Benson ou ciclo das pentoses, está se referindo a essa etapa da respiração ou da fotossíntese, certo? Ele chama de ciclo de Calvin-Benson em homenagem aos pesquisadores, né, que identificaram esse processo aí, todo esse processo, né? Foi o Melvin Calvin e o Andy Benson, daí que recebe o nome de ciclo de Calvin-Benson, mas algumas pessoas chamam de Calvin também. Esse ciclo aí, ele acontece no estroma, né, dos cloroplastos, e algumas bactérias que são fotossintetizadas acontecem no citoplasma dela. Então lembre lá que a fase clara ela vai acontecer lá na membrana tilacoide, lá nas grãs, né? E o ciclo de Calvin-Benson, né? A citoplasma ele acontece no estroma, né? Lá fugiu na minha cabeça, na estrutura lá interna do cloroplasto, que não são as membranas tilacoides lá dos grãos, né, dos saquinhos empilhados que tem clorofila. A fixação do carbono ocorre do carbono, né, que está presente no gás carbônico, que é o CO2, ela ocorre pela reação entre uma molécula de CO2, que entra lá nesse ciclo, certo? E uma molécula de uma substância que é a que a gente chama do 1,5 bifosfato de ribulose, lembrou? 1,5 bifosfato de ribulose, que é conhecida pela sigla RUBP. RUBP ou RUDP, certo? Porque depende da sigla em inglês, né? Se for pela sigla em inglês, né, que é ribulose 1,5 bifosfato. Então fica RUBP, mas vocês também podem encontrar elas com RUDP, certo? É a mesma coisa. Essa reação, ou seja, da reação entre o gás carbônico e a RUDP, ou RUDP, tanto faz. Essa reação ela produz ela produz duas moléculas, né? Então quando você pega um CO2 mais um bifosfato de ribulose, ela produz duas moléculas de 3, que a gente chama do 3-fosfoglicerato, e o glicídio com 3 átomos de carbono, né? E ela é catalisada por uma enzima que a gente chama de rubisco, né? Então, essa enzima rubisco, que essa enzima rubisco, né, ela constitui mais ou menos 50% do total de proteínas do cloroplasto. Então, de todas as proteínas que tem no cloroplasto, a gente tem 50% só desse rubisco aí que vai catalisar essa reação química, né? Bom, então, na imagenzinha, como é que vocês podem ter? Na imagem que vocês estão vendo, então, veja lá, então vai vir lá 6 moléculas de gás carbônico,
certo? Entrando lá em si. 6 moléculas de fosfato de ribulosa, o RUBP. Quando eles vão se combinar por ação de uma enzima que é rubisco. Essa enzima rubisco é que vai catalisar essa reação entre o gás carbônico e esse bifosfato de ribulosa, usando lá em cima, certo? Então o gás carbônico tem um carbono e o rub tem 6 carbonos. Então o que acontece? Quando o rubisco catalisa essa reação química, ele vai formar, como eu falei, ele vai formar o dobro, né, da substância lá, que é o fosfoglicerato, né, ou o que a gente está vendo ali escrito como ácido fosfoglicérico, né? Tanto faz ácido fosfoglicérico ou ácido fosfoglicerato. Então, quando eu falei lá, ele falava que para cada gás carbônico e para cada bifosfato de ribuloso, você forma 2 ácidos fosfoglicéricos. Mas como nesse caso aí entram 6 moléculas de carbono e 6 moléculas de rubro, bifosfato, consigo falar essa sigla, do bifosfato de ribulose, que vai formar 12 moléculas de ácido fosfoglicérico, ou que a gente pode estar chamando do fosfoglicerato. Então o que acontece? No ciclo das pitoses, o que acontece? A gente vai ter uma série, da mesma forma lá aqui do ciclo de Krebs, a gente vai ter uma série de reações químicas sequenciais, ou seja, várias reações químicas que vão acontecendo uma após a outra, e dessas quais é que vão entrar aí justamente as moléculas de ATP produzidas na fase clara e as moléculas de NADPH, né, daquele receptor de elétrons. Eles vão justamente atuar sobre esses substratos aí, primeiro do ácido fosfoglicérico e depois de outras substâncias, né? Então, o NADPH e o ATP produzidos lá nas fotofosforilações, as 6 moléculas de gás carbônico, as 6 moléculas do RUBP, eles vão reagir, né, produzindo no final 2 moléculas de PEGAL, que está aqui embaixo, né, que sai aqui embaixo, e vão regenerar 6 moléculas de RUBP, ou RUBP, né. Bem, lembra lá a mesma coisa que a gente tem lá no ácido aquele ácido lá do ciclo de Krebs, o ácido oxalacético, né? Então eles renovam, por isso que é um ciclo, né? Ou seja, ao final do ciclo a gente tem que ter de novo, né, lá o bifosfato de ribulose, 6 moléculas dele, para que ele possa novamente iniciar um novo ciclo, né? Ou seja, então ele precisa, essas séries de reações que acontecem aí no ciclo de Benson, elas precisam ao final regenerar a molécula lá do bifosfato de ribulose e também liberar aqui 2 moléculas de PEGAL. Essa molécula de PEGAL que é que vai dar origem à glicose e os compostos orgânicos, a glicose e o amido dessas substâncias. Então o que é importante saber aqui é justamente que no ciclo das pitoses, né, os átomos lá do hidrogênio que foram provenientes da molécula de água, né, e temporariamente armazenados na NPH, né, lembra lá quando tem a hidrólise da água, né, e libera os íons de hidrogênio. Né. Então você saber que enfim, que os NADPH, ou seja, os receptores de elétrons, eles reagem com as moléculas de CO2, né, e produzem lá no final aqui as moléculas de glicídio. Né. Para que essas reações químicas elas aconteçam, todas elas, é preciso haver energia fornecida pelo ATP, que se formam lá nas fotofosforilações, seja acíclica ou acídica. Então nessa parte aqui a gente chama de fase escura porque não é preciso diretamente não tem a participação direta da luz. Então basta que a célula fotossintetizante ela esteja, né, abastecendo de ATP, NADPH e CO2, ela vai conseguir fazer essa etapa aqui, né?
Aí é por isso que é mais comum chamar ela de etapa química, né? Então se você ver lá, a etapa química é porque ela não tem ela não falta fosforilação porque ela não tem a presença da luz. Mas é mais comum também controlar como é, a fase escura, certo? Professor, eu preciso lembrar todas essas reações químicas. Não, o que é importante você saber aqui no ciclo de da mesma coisa do ciclo de Krebs, o que é importante você saber aqui no ciclo de Calvin. É que existe essa molécula desses carbonos, o RUDIP, que vai reagir com as moléculas de gás carbono por intermédio do enzima, que é o rubisco, formando 12 moléculas de 3 carbonos, né, que é o ácido fosforoglicérico ou ácido fotoglicerato, que a partir daí a gente vai ter uma série de reações químicas que vão ocorrer por intermédio do ATP produzido na fase clara e pelo NADPH produzido na fase clara. E essas reações químicas elas vão produzir ao final o PEGAL ou a glicose, se preferirem, e vão restaurar as moléculas, as 6 moléculas de RUDP. É isso que vocês precisam saber. Sabe que nessa etapa não, ela ocorre na ausência de luz, a luz não interfere diretamente aí. Se a cloroplasto tiver gás carbônico com ATP suficiente e na NADPH, essa etapa acontece, certo? É isso que vocês precisam saber. E que ela acontece no estroma do cloroplasto. Não precisa decorar essas etapas, não. Essas coisas, as coisas principais que eu falei que vocês precisam saber, certo? Então aqui no esqueminha aí. Então seria um resumozinho aí. Então a luz ali na membrana tilacóide, tá vendo? Entre as moléculas de água, sai as moléculas de oxigênio, nesse processo lá vai ter a produção do ATP, na NADPH, que vai ser transportado para o ciclo de Calvin, nele vai entrar o gás carbônico, vai liberar água, né? Vai liberar glicose, nesses processos aí, certo? As moléculas do PEGAL, né, da glicose, formadas no ciclo das pentoses, no ciclo de Calvin, eles podem seguir 2 caminhos, né? A maioria delas sai do cloroplasto e se transforma em sacarose no citoplasma da célula, e aí permanece no cloroplasto, e as que permanecem, então pode sair e virar sacarose logo, ou algumas ficam dentro do cloroplasto e são convertidas diretamente em amido, né? Que é aquele polissacarídeo que serve como são armazenadas, né, durante o dia como grãos de amido no cloroplasto, dentro do cloroplasto, né, na estroma, e durante a noite, né, esse amido é transformado em sacarose, sai para o citosol e é transportado lá pelo floema das plantas, né. Apesar da glicose ser a mais comumente representada, até vocês estão vendo aqui no esquema, como produto da fotossíntese, nas equações mais simplificadas, né, desse processo, o principal produto, hoje em dia se acredita, da fotossíntese na planta é a sacarose, é o PEGAL que é convertido em sacarose depois. Mas vai ser, normalmente você vai encontrar lá que é o final da fotossíntese, que são coisas mais antigas, né? Vou estar dizendo lá que você vai encontrar no final a formação de glicose. Não está errado também não, mas hoje em dia os cientistas já acham que o produto é a sacarose, né? Então parte desses glicídios que são produzidos na fotossíntese é usado imediatamente nas mitocôndrias da célula vegetal, vão direto para as mitocôndrias, para elas fazerem esse processo de respiração celular e produzir o ATP para as outras atividades vitais da planta, e outra parte também é transformada em diversas substâncias orgânicas, né, que a planta necessita, como aminoácidos, outros tipos de açúcares, gordura, celulose e por aí vai, né? E ainda tem uma parte que vai ser armazenada, né? Como grãos de amido em células especiais do caule e da raiz, que vão servir de reserva para algum momento de necessidade da planta, né? Então elas podem ser lançadas, então esse carboidrato produzido aí pode ir direto à mitocôndria para produzir ATP, pode servir como base para produzir outras substâncias como celulose, como alguns aminoácidos, como alguns tipos de gorduras nas plantas, e outros vão ser armazenados, né? Então, por exemplo, para outros organismos como as algas, né, as plantas e essas bactérias
que são fotossintetizantes, né? A relação e a relação com os outros organismos é interessante lá que elas são fundamentais para as cadeias alimentares, né? Ou seja, para a transferência dessa energia, que desses carboidratos, a energia que é produzida a partir por vias da fotossíntese. Né? Esse processo é fundamental para a vida de diversos outros organismos vivos. Um outro fenômeno que a gente tem, que não é a fotossíntese, é um processo que chama de quimiossíntese. Então, algumas bactérias e algumas arqueias, que são organismos que são mais primitivos que as bactérias, eles são autotróficos, mas eles não realizam fotossíntese. Eles realizam outro processo que a gente chama de quimiossíntese, que é um processo de produção de substâncias orgânicas, só que ela não utiliza a luz. Ela utiliza energia que é liberada em reações de oxidação de substâncias inorgânicas simples, né? Então a gente tem arcas, por exemplo, que obtêm energia a partir da reação entre o hidrogênio, o gás hidrogênio e o gás carbônico, e produz gás metano. Então eles não utilizam a quimiossíntese dos organismos, eles não utilizam a luz como fonte de energia. Né? Eles utilizam a energia que é liberada a partir de reações de oxidação, né? De substâncias inorgânicas simples. Quando essa energia é liberada, eles utilizam essa energia, convertem para produzir o seu alimento. Bom, então é isso aí, a gente fecha aqui fotossíntese, né? Fechando aqui essa parte de metabolismo energético. Na próxima aula a gente continua o nosso assunto, então fiquem bem, qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo. Tchau!